Meu nome era Sofia Bianchi. Tinha 28 anos de idade e estava, naquele exato momento, dentro de um avião voltando do Brasil para os Estados Unidos. Minha vida tinha sido de altos e baixos até ali. Porém, após 3 anos de namoro, naquele dia, apesar de ter colocado um fim no nosso relacionamento, faltando apenas poucos dias para o nosso casamento, estava feliz, porque tinha total segurança de que estava no caminho certo. Eu o conheci fazia 3 anos, em um jantar especial para empresários e homens de negócios de Nova York. Já fazia algum tempo que eu não namorava ninguém devido às diversas decepções que eu colecionei. Acho que eu era uma pessoa que atraía homens problemáticos. Eu tinha decidido não namorar mais com alguém que fosse muito diferente de mim, que não tivesse os mesmos valores e princípios que eu tinha. Alguém que não acreditasse em Deus como eu cria. Afinal, eu pensava, já está na hora de encontrar a pessoa certa, aquele que vai estar ao meu lado em cada momento especial ou triste pelo resto da minha vida. Quando entrei naquele prédio, naquela noite, não imaginava que ali encontraria alguém que pudesse me fazer pensar em um futuro a dois. Eu já tinha ido a lugares maravilhosos e visto muitas coisas lindas durante os anos em que trabalhei como modelo em uma agência de Nova York. Mas aquele lugar era mais fascinante do que tudo que eu tinha visto. Uma antiga amiga dos tempos de modelo me indicou para o trabalho, que era muito simples. Apenas precisaríamos servir bebidas, trazer e retirar os pratos de comida de uma enorme mesa, onde os executivos jantariam antes de uma reunião. O salário era fabuloso e fiquei feliz quando fui contratada, porque na época eu precisava muito do dinheiro para cobrir algumas despesas emergenciais. Sofia, já está na hora de irmos lá para dentro. Você ficou linda nesse vestido. Não disse que serviria? Rose, obrigada por me apoiar dessa forma. Você sabe que minha mãe precisa muito da minha ajuda neste momento. Eu sei, amiga. Por isso fiz questão de te trazer aqui. Muitas oportunidades vão aparecer para você ao conhecer as pessoas certas. Os melhores trabalhos estão ligados a este tipo de gente. E você é linda. Vai ter muita chance de se encaixar em alguma coisa que te dará os recursos que você precisa para ajudar a sua mãe. Quando deixei de ser modelo, decidi que não iria mais trabalhar neste ramo. Não quero mais ser só uma imagem, um rosto, um corpo que as pessoas admiram. Apesar disso, infelizmente preciso muito deste dinheiro. Querida, olha ao nosso redor. Somos garçonetes de luxo. Todas aqui são ou foram modelos. Não se preocupe, os homens aqui são os mais finos e educados deste país. Têm gosto refinado para tudo. Para o que comem, bebem, vestem, compram, ouvem e veem. Quando eles vêm aqui, querem que tudo ao redor deles seja a materialização dos seus sonhos. A sala, a comida, a bebida e as mulheres que estão servindo criam esta imagem de perfeição e beleza que não existe no mundo lá fora. Imagem? Você quer dizer ilusão? Menina, em que mundo você vive? Você é muito pé no chão. Chega de conversa e vamos andando que já está na hora. Pega aquela bandeja e sorria o tempo todo. Entramos na sala que já estava repleta de homens muito elegantes, todos de terno escuro. Pude notar que ali estavam alguns dos homens mais ricos e poderosos da cidade, ou até mesmo do país. A maioria deles devia ter mais de 40 anos de idade, alguns 50. Foi quando notei um deles, que era mais jovem, vestia um belo terno preto, camisa branca e uma gravata lilás. Ele era diferente, chamava atenção pelo porte. Parecia que era o dono da sala. O que me chamou muita atenção foi seu charme, que se expressava em sua maneira de olhar e em seu sorriso afetuoso, enquanto conversava com as pessoas. Me aproximei e ofereci uma bebida, mas ele não me notou. Estava muito envolvido na conversa. Sofia, o que aconteceu? Está séria demais. Não é nada. Eu te conheço. Me conta o que houve. Você sabe que em mim você pode confiar. Eu vi alguém interessante, é só isso. Eu sabia. É ele? Garanto que estava te olhando. Nem me viu. Estava conversando com algum amigo. É bonito, não é? É aquele rapaz novo ali? Acho que é a primeira vez que ele vem aqui. Quer que eu descubra para você quem ele é? Não, de jeito nenhum. Nem sei por que fui abrir a boca. Sei que você não vai me deixar em paz o resto da noite. Desculpa, só estava querendo ajudar. Se você não quer minha ajuda, fecha minha boca e não diga o que tenho em mente. Ok, Rose, estou ouvindo. Rose sorriu e se aproximou de mim. Em 2 minutos,
o mordomo vai tocar um sino convidando a todos para o jantar. Assim que eles se sentarem à mesa, nós temos de nos posicionar em pé, atrás das cadeiras, conforme te expliquei antes. O que você vai fazer é ficar de frente para ele. Assim, ele vai ter de olhar para você, querida. Lembre-se do que eu disse. Sorria! Fiz exatamente o que a Rose me disse para fazer. Fiquei atrás das cadeiras, de frente para ele. Me senti uma boba fazendo aquilo. Mas o coração da gente às vezes nos leva a ser bobos mesmo. Apesar da beleza do lugar e da minha felicidade por estar ali, não me sentia bem por vários motivos. O principal era a constante lembrança da minha mãe. Por vezes me pegava pensando nela e me lembrava de que precisava sorrir, mas logo me esquecia de novo. De vez em quando eu olhava para o atraente rapaz, só para ver se ele me notava. Eu entrei e saí algumas vezes, mas não percebi o olhar dele me seguindo nenhuma vez. Até que, de repente, ele me olhou fixamente. Fui pega de surpresa e me fechei. Fiquei séria, mas não consegui desviar o olhar por alguns instantes. Era como se um imã atraísse os nossos olhares um em direção ao outro. Tentei fingir que nada tinha acontecido. Ele comentou alguma coisa com o amigo que estava em sua frente. Era sobre mim, porque falava e olhava para mim de vez em quando. Logo o jantar terminou e tiramos a mesa. A Rose conversou comigo antes de irmos embora e me perguntou se ele tinha me visto. Contei para ela o que tinha acontecido. Ela insistiu comigo que se eu quisesse, conseguiria as informações dele para mim. Mas eu disse que não queria. Me perguntou se eu voltaria na semana seguinte, mas eu não podia. No dia seguinte, eu iria para o Brasil passar 2 semanas auxiliando em um projeto humanitário no Rio de Janeiro e retornaria, depois de passar mais uma semana visitando minha família, trazendo minha mãe comigo. O tempo que passei no Brasil foi maravilhoso. O trabalho com a comunidade foi o que eu precisava para confirmar em mim as decisões que eu tinha tomado não fazia muito tempo. Estar com a família, rever amigos e visitar o templo da filiação religiosa da qual eu fazia parte em minha infância foram coisas simples que me ajudaram a lembrar quem eu fui e quem eu era naquele momento. Minha verdadeira identidade, que aos poucos foi se perdendo ao longo de anos vivendo em outro país, estava sendo reafirmada. Depois de nos despedirmos de todos, mamãe, Márcia e eu embarcamos no Rio para Nova York numa terça-feira à noite. Ao chegarmos, desembarcamos, passamos pela alfândega e apanhamos nossas malas. Márcia não conseguia encontrar uma de suas malas. Decidimos que iríamos mamãe e eu para a cidade e Márcia ficaria para tentar encontrar sua mala. De volta a Nova York, a lembrança daquele homem voltou à minha mente. Era inevitável pensar nele e naquela noite em que eu o havia encontrado pela primeira vez, 3 semanas antes. Eu tinha contado alguma coisa para a mamãe, mas ela não aprovava muito. Ela era uma pessoa muito religiosa e sempre me dizia que eu deveria procurar alguém que fosse de nossa comunidade cristã. Me dizia que os problemas que um casal enfrenta, sendo os 2 da mesma fé, já são enormes. Se os 2 não compartilharem da mesma crença, o fracasso é certo. Eu contei à mamãe que seria muito improvável que o visse novamente. Eu não voltaria mais ao local onde nos vimos pela primeira vez. Então, ela me pediu para orar. Se fosse da vontade de Deus que nos encontrássemos de novo, Deus tomaria conta de tudo. Eu devia descansar e confiar na oração. Aquilo me ajudou a esquecer do assunto enquanto estávamos no Brasil. Mas assim que pisei no JFK, a lembrança voltou. Saímos do aeroporto e pedimos por um táxi. O motorista colocou nossas malas no bagageiro e entramos no carro. Mamãe me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo. Assim que nos sentamos, ela me disse: Sofia, querida, o que foi que aconteceu? Você está diferente. Não é nada, mamãe. Eu me lembrei daquele rapaz que te falei e fiquei com medo de nunca mais me encontrar com ele. Filha, lembre-se do que eu te disse. Se Deus quiser, esse rapaz pode até se esconder, mas você o encontrará. O motorista entrou no carro, olhou para trás e perguntou para onde estávamos indo. Eu disse para ele o endereço e ele ligou o carro. Me virei para a mamãe e quando estava para lhe dizer algo, ouvi um barulho no vidro à minha direita. Me virei assustada e meus olhos se arregalaram. Não conseguia acreditar no que estava vendo. O motorista arrancou e eu gritei: É ele, mamãe, é ele! Ele quem? O rapaz que te contei. Era ele ali fora, olhando para mim. O táxi saiu muito depressa. Olhei para trás, tentando não perdê-lo de vista. O trânsito estava intenso e o carro parou. Naquele instante, pensei em descer e voltar para falar com ele, mas percebi que seria complicado deixar mamãe no táxi com a bagagem. De repente, vi um policial se aproximando dele, quando um carro bloqueou a minha visão e eu não pude mais enxergá-lo.
Chegamos em casa e desfizemos as malas. Me sentia anestesiada. Minha cabeça ainda estava tentando entender o que havia acontecido. Realmente não tinha como ser apenas coincidência. Conversamos sobre o assunto e mamãe também estava impressionada com o que ocorrera. Ela me disse que o melhor a se fazer era continuar orando e esperando, e que ela tinha certeza de que eu o veria de novo, e logo. Algo que ela disse me marcou muito. Filha, quando nós confiamos em Deus e oramos a Ele, algumas palavras desaparecem do nosso dicionário. Sorte, destino, acaso e coincidência. Naquela mesma noite, meu telefone tocou. Era Rose. Conversamos sobre a minha viagem para o Brasil. Não quis dizer nada para ela sobre o que tinha acontecido no aeroporto. Nem eu mesma acreditava no que tinha visto. Ela me disse que no seu trabalho havia conversado com alguém que lhe pediu o meu número de telefone. A pessoa disse que estava procurando por alguém para um trabalho similar ao que fizemos naquela noite. Rose não sabia me dizer o nome do senhor, mas me garantiu que eu podia confiar. Ela me perguntou se eu autorizava que ela desse o meu número de telefone. Eu disse que tudo bem. No sábado pela manhã, fui à igreja para orar por mamãe. Ela tinha me pedido para fazer isso por ela. Orei também por mim e por meu terceiro encontro com o homem do aeroporto. À noite, Marcy me ligou para confirmar a minha presença no evento de domingo na Little Brazil. Eu disse para ela que de manhã eu poderia estar lá, mas que à tarde já tinha um compromisso. Domingo cedo fui para o evento com alguns amigos brasileiros. O local estava bem movimentado e continuavam a chegar mais e mais pessoas. Estávamos conversando em um grupo e eu contava a todos sobre o problema que mamãe estava enfrentando. Senti uma mão tocando minhas costas e quando me virei, ele estava diante de mim novamente. Não me assustei naquele momento, porque depois de orar várias vezes depois do ocorrido no aeroporto, eu já estava esperando que aquele encontro acontecesse a qualquer momento. O que me surpreendeu foi o fato de ele ter dito o meu nome no momento em que nos vimos. Agi com naturalidade, sem demonstrar minhas emoções. Perguntei o nome dele. Andrew. Ele parecia nervoso. Não tirava os olhos de mim. Perguntei a ele se era o namorado da Marcy, em tom de brincadeira. Finalmente, depois de algum tempo, perguntei a ele como sabia o meu nome. Ele disse que me explicaria se aceitasse almoçar com ele. Eu disse que achava aquilo tudo muito estranho. Então, ele criou coragem e resolveu me contar o que aconteceu. Ouvi toda a história e fiquei séria, parada, só olhando para ele. Olhei nos olhos dele tentando entender como nós dois podíamos estar vivendo aquela situação ao mesmo tempo. Ele estava com medo de que eu não acreditasse no que me dissera. Então, pensei no que mamãe conversara comigo. Não tinha de me preocupar. Deus estava cuidando de mim. Sorri para ele e disse: Eu acredito em você. Vamos almoçar primeiro? Depois do almoço te conto por quê. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.